Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Marrotaizen, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje vamos falar então aí de alguns detalhes do capítulo 29 de Marrotaizen. Cara, já tá no capítulo 39, parece que foi ontem que eu comecei a ler sobre esse negócio aqui. Mas enfim, vamos ver aí alguns detalhes sobre esse capítulo que, cara, foi um capítulo absurdo. Praticamente temos aqui uma versão mais ágil, mais absurdamente ágil de aprendizado aqui do Kojiro. É praticamente isso, cara. Nossa senhora, é muito absurdo. Isso aqui é muito absurdo. Vamos por parte, vai, aos pouquinhos. Bom, lembrando que eu não posto aqui imagens do capítulo por questão de direito autoral, tá? Então abre aí o mangá numa página paralela, vem acompanhando comigo. E sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, a gente começa pelo nome, né, o título no caso aqui desse capítulo, que é Possibilidades e Verdades. Isso aqui é muito interessante porque isso aqui nos diz duas coisas. Primeiro, que possibilidade, né, no caso seria o poder dela, né, o poder aqui da Mary Curry. E verdade, provavelmente é o que ela quer no final do torneio, cara. É possível que o que ela deseja no final seja oniconsciência. Eu não acho isso muito absurdo não, até pelo início, inclusive, desse capítulo aqui, né? O capítulo começa com um enterro, né? Um velório aqui. E a gente tem aqui a versão Kid, vamos dizer assim, né? Da Mary Curry, que é a Maria Salomea Sklodowska. Eu duvido que eu tô falando o nome certo. Eu não parei pra ver ainda, mas eu acho que a fonética não deve estar certa, com certeza. É bem minha cara fazer isso. Mas bom, ela diz que não pode se perdoar e tal, né? E aí no enterro a gente vê a galera chorando, a família dela chorando e tal, né? Ela chegou a perder uma irmã e uma mãe, se eu não me engano, né? Os dois morreram de doença, se eu não me engano. E o pai tá arrasado, né? Mas ela não. A galera ali tá em choque, mas ela não. Ela fala pro pessoal ali pra ir pra casa e tal. E o pessoal fica bolado com a frieza dela, né? Só que aí quando ela se explica é que é pior, né? Quando ela fala que ela não pode perdoar a própria ignorância, né? E, cara, isso é bizarro, porque ela tá chorando. No primeiro momento, parece que ela tava falando sobre, tipo, não poder perdoar o que aconteceu com a mãe, com a irmã e tal. Mas, na verdade, ela tá sofrendo mais pela falta de conhecimento, sabe? De que esse evento iria ocorrer, sabe? Isso que é bizarro nessa parada, sei lá. Rolou um negócio meio psicopata aqui, na minha opinião. Bom, e aí quando fala aqui, né, nessa parte que ela diz que vai continuar perseguindo a verdade, né? Aí meio que eu tô com essa ideia de que talvez o que ela busque no final do torneio seja a oniconsciência. Ela quer saber de tudo, né? Quer ter o poder de conhecer tudo, inclusive os eventos que ainda virão. Isso pode ser interessante, pode ser interessante. Claro que ela não vai conseguir chegar nesse objetivo aí, né, a meu ver, porque a gente sabe já qual é o plano da Agrate, né, mas enfim. E aí a gente tem aqui então ela explicando, né, sobre como é que funciona a magia dela de governante das possibilidades. E assim, eu tenho que pontuar um negócio aqui, cara, que durante todo o capítulo ela explica de novo esse poder, né? Ela explica mais um pouquinho, na verdade, sobre o poder. Então assim, ficou meio preencheção de linguiça, na minha opinião, sabe? Tipo, os caras levaram o capítulo inteiro pra ficar explicando o que é o poder dela. Eu acho meio bizarro isso. Não sei se precisava disso tudo, talvez desse pra fazer ali as cenas de ação e no final ela explicasse tudo, de repente, sei lá. Mas eles diluíram, né, a explicação durante todo o capítulo. Talvez pra não ficar de uma vez só, acho que por esse ponto acho que faz mais sentido, talvez. Beleza, e aí quando ela explica, né, que ela consegue ver as possibilidades, né, a maioria do pessoal ali fica boiando, né. Mas a gente vê ali as guarda-costas, né, da Agrate ali questionando a Kiskyo, né, sobre isso daí, principalmente quando ela começa a esquivar de novo, né, dos ataques ali da Hwang. E a Kiskyo fica com inveja, né? Ela não sabe muito bem como é que funciona esse poder, mas ela diz, né, que ver possibilidades é algo que praticamente ali qualquer nerdola cientista quer, né? É tudo que as pessoas que prezam, né, por descobrir, fazer descobertas de experimentos e tal, é tudo que essas pessoas mais almejam, né? Então, assim, é bem interessante, né? Ela tem algo que qualquer cientista ou qualquer pessoa intelectual, assim, nesse nível, quer alcançar, né? É algo bem interessante. Mas, a princípio, também até a Kiskyo tá boiando nessa situação, né? E aí, então,
a gente tem aqui quando ela começa a atirar na Hwang, né? Porque até então ela tá se esquivando e tal, beleza. Mas tem um momento em que ela simplesmente começa a atacar. E ela tenta até acertar ali em alguns ataques, né? Ela mira na Hwang, mas ela acaba acertando os braços e as pernas dela. No caso das pernas ela mirou de propósito. Mas a parte dos braços, talvez ela já imaginasse que a Hwang fosse bloquear ou algo assim, né? É bem a cara dela fazer isso, ainda mais depois que a gente entende como é que funciona o poder dela, né? E aí ela fala aqui sobre como é que funciona, né, o método dela de raciocínio, né? Que primeiro as pessoas têm que observar, depois raciocinar, depois presumir, depois verificar e por último considerar, né? Esse é o passo a passo que ela inclusive usa com os poderes dela, né? E tem tudo a ver então aí com o governante das possibilidades, né? Que é o poder dela. Aí, quando ela é desafiada pela Hwang, né? Que a Hwang diz que vai superar a imaginação da Mary Curry, a gente vê então finalmente como é que funciona a Vera, o poder dela, porque até então a gente tá vendo de fora da mente dela, né? A gente não está vendo o combate rolando pela perspectiva da Mary Curry. E aqui a gente vê então quando ela ativa o governante das possibilidades, né? A gente vê várias Hwangs, né? Um delírio, né? Seria um sonho, né? Várias Hwangs aqui em volta da Mary Curry e atacando por vários lados, de vários ângulos, de várias maneiras diferentes. E cara, isso aqui é bater o olho e falar Kojiro, né? Quando a gente fala disso daqui, a gente fala em Kojiro. É muito insano, tá ligado? Ela consegue ver cada coisa do que vai acontecer, tá? Sabe? É muita coisa mesmo. E isso é o que o Kojiro meio que ele consegue fazer no final da luta dele contra o Poseidon, né? Ele fica tão bom em analisar os movimentos ali que chega um ponto que ele não precisa mais ver presencialmente a pessoa, né? Só dele saber que o Poseidon tá atacando ele ali em volta, ele já consegue criar uma contramedida, né? Ele vai esquivando ali, ainda que ele tome um golpe de raspão ou outro e tal. Mas ele consegue não morrer, né, pro Poseidon e aí dá os golpes lá fatais dele no final do combate. No caso da Mary Curry, a coisa é mais bizarra, porque assim, beleza, qual o contexto para que o Kojiro lá em Shumatsu no Valkyrie conseguisse chegar nesse ponto, nesse ápice, né, de análise, né? O que acontece? O Kojiro, a gente vê a história dele o seguinte: desde que ele era pequeno, ele já tinha um poder analítico bem grande, bem razoável. E aí ele usou isso pra ficar cada vez mais poderoso como espadachim. Ele foi treinando o corpo dele pra acompanhar essa capacidade analítica dele. E cada vez que ele conseguia superar uma análise dele, ele ficava praticamente invencível contra aquele cara que ele projetou na cabeça dele, né? Ou na primeiro momento, né? Enfim. Aí ele falece, né? Porque tem um cara que é muito bolado, né? Na época ali em que ele acabou falecendo, né? Ele não conseguiu acompanhar todos os movimentos do cara. E aí, quando ele morre, na morte ele consegue. Ele continua ainda fazendo as análises dele. Ou seja, ele continuou treinando depois. E aí, quando ele enfrenta o Poseidon, ele já tá pensando em como lutar com o Poseidon desde antes. Ele escolheu o Poseidon, vale lembrar, né? Ele escolheu o adversário dele. Então, assim, o cara tava tudo preparado praticamente pra ele, saca? E mesmo assim ele ainda sofreu um tanto, né? Ainda penou pra cacete pra vencer o Poseidon no final. Então assim, você vê que ele tem toda uma trajetória, né? De busca, né? Pra chegar nesse ápice de poder. Mas, se você prestar bastante atenção na história da Mary Curry, você vai reparar que tem uma grande diferença aqui. Em vida, não foi mostrado que a Mary Curry conseguiu prever o futuro, tá ligado? Ela não é assim... Não é a mulher loteria, tá ligado? Não é a mulher Mega Sena. Ela não consegue fazer essa parada que o Kojiro faz tão simples assim, né? Então, assim, teoricamente, né? A Mary Curry, ela não conseguiria fazer isso normalmente. Mas ela simplesmente botou o traje. Assim que ela botou o traje, mano, ela conseguiu um poder absurdo. E uma capacidade de, sabe, de balancear a partida muito rápido, saca? Então, assim, o que o Kojiro levou a vida inteira e até o pós-vida pra fazer, ela só precisou de uma roupa, tá ligado? Ela precisou de uma roupa. Isso é o nível, tá ligado? Quando eu falo que esse mangá é muito insano, é muito disparelho, não é brincadeira, tá ligado? É muito roubado mesmo. Mas eu percebi que ela tem um ponto fraco. Ela tem um ponto fraco, que é simplesmente que
isso aí vale apenas para o combate que ela tá tendo. A partir do momento que ela enfrentar uma outra adversária, ela reseta. Ela tem que conhecer de novo aquela adversária nova que ela vai lutar, né? Que ela vai enfrentar. Então, pode-se dizer que é balanceado, entre aspas, né? Balanceado entre aspas. Porque assim, beleza, ela reseta. Mas, cara, a capacidade dela, sabe? De começar a prever as coisas do inimigo é muito rápido. Você para pra pensar aí, no combate inteiro, ela tomou uma bicuda. Tipo, ela tomou uma voadeira ali da Huang, tá ligado? E ela ainda tancou o golpe, não sofreu praticamente nada ali, quase nada. Então, assim, é muito roubado, tá ligado? Depois disso aí, ela ficou intocável, ela virou invencível. E agora ela tá conseguindo atacar, né? Que a gente vê aqui que ela consegue atirar na Huang. Então, mano, não dá, tá ligado? Não dá. Ela até atirou, inclusive, no início, né? Mas ela não tinha feito nada contra a Huang lá. E aqui não, aqui fez diferença pra caramba, né? E aí a gente vê aqui que primeiro ela esquiva de um golpe, né, que a Huang tava preparando. E a ideia era pressupor que ela fosse esquivar e simplesmente a Mary Curry ficou parada. Porque o golpe que ela entendeu, né, que a Huang ia tentar ali atacar ela se ela saísse do lugar. Então ela só ficou de boa, né? Ela só deixou rolar. Cara, isso é sério, sacanagem, na moral. É uma apelação desgraçada, pra não dizer o mínimo, né? Muito louca. E aí, quando ela explica mais uma vez aqui, né, sobre como é que funciona o governante das possibilidades, ela fala uma coisa interessante, cara, que a Huang, ela não tinha chance desde o início, né? Porque a Huang, ela é muito racional, ela pensa muito no que ela vai fazer. E por causa disso, ela fortalece automaticamente a magia da Mary Curry. Tipo, a Mary Curry é o counter perfeito. Ela se alimenta do fato de que o cara vai ter que criar um plano de ataque, né, contra ela. Ela tá esperando isso. E a Huang fez tudo isso, tá ligado? Então, assim, meio que não tem como fazer. Não tem como a Huang lidar com ela. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse traje aí mais pra frente, em algum momento. Sobre esse negócio aí, sobre esses poderes aí da Mary Curry. E assim, eu acho que tem algumas personagens aí que conseguiriam talvez aí lidar com esse poder. Especificamente eu posso adiantar, a Mata Hari com certeza. Se for a Mata Hari que eu tava imaginando lá naquele vídeo sobre ela, com certeza a Mata Hari consegue lidar com ela de um jeito bem tranquilo, tá? E aí tem um negócio também muito interessante aqui, que é quando a Huang, né, ela questiona, pô, beleza, mas, cara, você tá me explicando o teu poder por quê, né, esse tempo todo? Porque realmente ela tá fazendo isso bastante, inclusive nesse capítulo ela fez até demais, né? E é engraçado essa cena, cara, porque ela aceita, né, que ela errou. Ela fala, olha, na verdade, meio que tipo assim, eu tô errada, né, independente do ponto de vista, revelar a magia nunca é uma boa ideia, né? Então, assim, ela admite, né, que ela tá errada em fazer esse tipo de coisa, mas ela explica depois o porquê, né? Primeiro que a Huang, ela é alguém que tem muita fome de conhecimento, né? A gente viu isso desde o início lá, né, na apresentação dela. E isso é uma coisa que a Mary Curry gosta pra caramba, né? E ela, tipo, queria alimentar esse desejo essa fome de conhecimento da Huang, né? O máximo que ela pudesse. Então, assim, até pela amizade que as duas desenvolveram e tal, e porque meio que ela já estava esperando, né, que fosse dar esse resultado aqui. E a outra razão é porque, né, já estava tudo encaminhado já para a derrota da Huang, né? Então o que ela fez? Os tiros que ela estava dando no braço, na perna mecânica ali, né, era para desestabilizar todo o equipamento, né? E ela foi meio que ejetada, a Huang foi ejetada para fora dos braços e pernas ali, né? Então, assim, ferrou. Isso era um ataque o tempo inteiro. Ela conscientemente estava atacando a Huang nesses pontos para poder causar esse evento. Então ela já sabia, né? Ela já esperava que esse resultado fosse acontecer se ela acertasse determinados pontos ali da Mini 1.0, né? Bem louco. Então, assim, extremamente roubada, extremamente overpower. Cara, é radical, assim, não tem como cauterar direito isso daqui. É muito complicado. Tem duas situações específicas que eu imagino que dê. E no caso da Mata Hari, eu vejo a Mata Hari conseguindo counterar ela, tá? De maneira até que bem easy, assim, vai ser um combate bem fácil. Talvez até mais fácil do que foi lá com a Barry Reed, por exemplo, sabe? Daria pra fazer algo nesse sentido. Mas bom, se eu não me engano, acho que a Mata Hari não vai ser a inimiga principal dela no próximo combate, né? Então tá safe, né, pra ela. Mas enfim. Em compensação,
dependendo de quem for, eu acho que ela ainda pode perder, cara. Mesmo com esse poder roubado aí, eu acho que ela ainda consegue perder sem querer. Eu vou depois dar uma olhada pra ver se eu lembro aqui quem é a pessoa. Cara, vai ser engraçado no vídeo dela. Tem uma pessoa muito aleatória que consegue ganhar dela sem querer querendo. Mas enfim, vocês viram aí que ela é roubada pra caramba, né? Vocês entenderam aí mais ou menos como é que funciona a apelação Master Blaster aí, né? Da Mary Curry. E comenta aí, mano, o que vocês esperam aí, porque me falaram, inclusive, né, no vídeo lá do capítulo, que o próximo capítulo já é o fim da luta, né? Então, tipo, parece que ela realmente deu 100-0 aí na Hwang, né? Tirando o fato de que a Hwang acertou uma bicuda nela lá no início, né? Praticamente foi só isso. Foi só isso que a Hwang fez. Foi uma senhora bicuda? Sim, foi uma senhora bicuda. Mas a mina tancou, então o resto é GGWP, né? É isso. Comenta aí então, né, o que vocês acharam aí dessa roubalheira, né, cara, da Mary Curry e tal. Vocês acham que vai ter jeito da Hwang responder esse negócio? Ou vai dar a lógica, né? Essa frase é meio sombria, né? Mas enfim, comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Ficando por aqui, Valeu Nerds, fui!